O apego interdita a sua mudança. Enquanto você estiver apegado, não há espaço para que surja algo novo em sua vida. Na tradição oriental, o apego é fonte de todo sofrimento e de toda dor. O contrário do apego é a liberdade. As pessoas que não têm liberdade, elas não têm vida. Elas vivem um simulacro de vida. Parece que vivem, mas não vivem. Sem liberdade, as pessoas vivem presas, delimitadas, coagidas, não estão inteiras, estão pela metade. Quando falamos de apego, falamos de um movimento que aparentemente se disfarça. As pessoas apegadas dizem que isso é amor. O ciúme, muitas vezes, é disfarçado como uma prova de amor. Então, eu estou apegado a você, eu estou apegado a essa situação porque amo, porque é importante. Esse apego disfarçado de amor é fonte de sofrimento. É preciso colocar uma máxima no nosso entendimento. A liberdade é um valor supremo, muito maior do que o apego. As pessoas apegadas não estão livres. E mais, o apego ocupa um espaço. Quem é apegado já está cheio, já está preenchido. E então não sobra espaço para que aconteça algo novo, porque o apego tomou conta de todo o espaço. Para surgir algo novo, é preciso desapegar, deixar ir, deixar fluir. É preciso entender que o apego é uma contração. Quando acontece a contração, tudo se fecha. Contraído é fechado. Como que uma pessoa pode prosperar? Como que uma pessoa pode ter riqueza? Como que uma pessoa pode se expandir na vida se ela está contraída, se ela está apegada, se ela está fechada, se ela está circunscrita? O movimento necessário é o movimento de desapego. Como se diz no Oriente, toda vez que a gente está apegado, a gente está com medo. Na verdade, atrás do apego vem o medo. Medo de perder, medo de que algo aconteça fora do seu controle. E você segura, você se apega. Clarice Lispector vai dizer uma frase que eu acho muito importante e muito bonita. Uma das frases mais bonitas que eu já escutei. Clarice Lispector vai dizer: depois do medo vem o mundo. E o medo faz o nosso coração ficar apertado. Quem já sofreu de síndrome do pânico sabe que é um medo exacerbado, um grande medo. Quando a gente vence o medo, a gente abre um novo portal na vida. A vida se abre. Por isso que a escritora vai dizer: depois do medo vem o mundo. Quem não vence o medo, quem não vence o desapego, quem não fica livre, não abre as portas para um novo mundo. Como que a gente pode renascer? Como que a gente pode ressuscitar? Como que a gente pode inaugurar uma nova era na nossa vida se a gente está preso e não se abre ao novo? Quando falamos de desapego, falamos de um movimento necessário, porque o apego faz sofrer.
o apego prende as pessoas e deixa você preso. É interessante como acontece dos dois lados. Você pensa que você está sendo livre, mas você está apegado, você está preso e ao mesmo tempo você prende as outras pessoas. Olhar em uma só direção é resumir a vida, o ponto de vista. Quem tem apenas um ponto de vista, quem tem apenas uma opinião, quem apenas vê sobre apenas um ângulo, vê de maneira resumida, vê de maneira pobre. Quando você olha para uma pessoa e tem apenas uma opinião, e uma opinião obcecada sobre esta pessoa, você restringe a pessoa, você diminui, você oprime no seu pensamento. É preciso que a gente faça um movimento de ampliar a maneira de ver o mundo. Então, eu posso ter variados pontos de vistas. E quanto mais pontos de vistas eu tenho, mais rico eu sou, mais eu vejo, mais amplitude acontece. Então, não fique preso a apenas um ponto de vista. Isso diminui a sua vida. Isso diminui a sua probabilidade de conhecimento e de verdade. Quando a gente procura entender, quando a gente usa o diálogo para entender o outro naquilo que o outro necessita, quando a gente vê além de um ponto, a gente enriquece. Muitas guerras, muitas brigas internas, muitas confusões domiciliares de casais, muitas brigas que acontecem dentro do sistema familiar tem a ver com esse ponto resumido, com esse apego de opinião. E nós esquecemos de entender o outro como o outro é. No exercício das constelações familiares, acontece algo muito interessante, que você vai para o lugar do outro. Você não apenas vê como você vê a partir do seu lugar, você vê a partir do lugar do outro. Então é como se você desse um tempo de enxergar somente sobre os seus óculos, sobre as suas lentes, e você pudesse ir para o lugar do outro. Quando a gente vai para o lugar do outro, a gente amplia a nossa maneira de ver o mundo. E a gente fala, aqui neste lugar eu entendo diferente. Agora eu entendo por que você agiu assim, por que você pensa assim. Porque nesse lugar só é possível ver desta forma. Talvez não existam pessoas erradas. O que de fato existam são lugares diferentes de ver a realidade. Quando eu vou para o lugar do outro, eu entendo por que o outro agiu, por que o outro pensa, por que o outro se comporta desta maneira. Sem apego, a gente cresce. Com apego, a gente emperra a história nossa e a história das outras pessoas. Na história bíblica, o jovem rico se aproxima de Cristo e pergunta: Senhor, o que devo fazer para ganhar, para obter a vida eterna? Jesus olha para ele e depois de olhá-lo profundamente, seriamente, diz para ele: vai, vende tudo, vem e me segue. O jovem rico ficou muito triste, abaixou a cabeça e não teve coragem de vender tudo para seguir a Jesus. O jovem queria muito seguir a Jesus, mas ao mesmo tempo estava apegado à sua riqueza. E Jesus, vendo, conhecendo o íntimo daquele jovem, ele questiona a ele sobre o desapego. Vende tudo, desfaz de tudo. Como ele não teve coragem de desapegar, ele segurou tudo e perdeu esse convívio rico que ele poderia ter vivendo
com Jesus Cristo. Depois tem uma outra promessa para quem é muito apegado e não tem coragem de desapegar. O Cristo diz: eu estarei contigo todos os dias até o fim dos tempos. Então, para que a gente tem que apegar? Para que a gente tem que segurar se Ele estará conosco sempre? A espiritualidade nos ensina, assim como a tradição oriental, a desapegar. Se nós formos olhar os caminhos iniciáticos, se nós formos olhar os estudos profundos, se nós formos olhar a prática dos sábios, todo mundo desapegou. Filhos que ficam apegados aos pais, ficam olhando para trás e perdem a oportunidade que a vida traz à sua frente. É como se eles olhassem para trás e perdessem a oportunidade de olhar para frente, onde está o movimento da vida. Casais que ficam apegados demais, eles impedem o outro de crescer. Então, um apego muito grande entre os casais fere a liberdade. E aí eles não crescem, eles ficam presos entre eles, eles ficam resumidos e não se expandem. A vida fica pesada, a vida fica delimitada, ao invés de viver a vida, de expandir, de se abrirem para a vida. Ainda sobre a espiritualidade, entendemos que o movimento da espiritualidade exige um vazio. Quem está apegado, ocupado, quem está cheio, não desenvolve a espiritualidade. Esse vazio é o vazio onde o espírito ocupa. Quanto mais cheio, mais falta de espiritualidade você tem em sua vida. O exercício da oração, o exercício da meditação, o exercício do silêncio é um exercício de esvaziamento. Deixa ir, deixa livre, fique vazio. Isso é muito importante, isso faz parte da tradição espiritual de quem quer crescer, de quem quer evoluir, de quem precisa dar liberdade a si mesmo e às outras pessoas. Para os hebreus, o povo antigo do Antigo Testamento, salvação é o mesmo que respirar. É respirar a largo. Como que você pode respirar? Como que você pode oxigenar a sua vida se você já está cheio, se não cabe mais nada dentro de você? Como que você pode ser criativo? Como que você pode ter novas ideias? Como que você pode crescer, mudar a sua vida se não tem mais espaço para o novo na sua história? A própria espiritualidade, que parece algo distante, vem trazer para a vida algo muito prático, que é o desapego, que é a liberação. Uma pessoa madura não é aquela que detém os outros, que prende os outros. Uma pessoa madura, uma pessoa que cresceu, uma pessoa que tem maturidade e sabedoria, é aquela que diz para o outro: você está livre, a vida é sua, você está livre das minhas exigências, do meu julgamento, você está livre daquilo que eu poderia esperar de você. Quando você deixa as outras pessoas livres, isso transforma a vida, a sua vida e a vida dos outros. Talvez o seu marido, talvez a sua esposa, talvez os seus filhos, talvez os seus companheiros de trabalho precisam escutar de você esse movimento de liberdade. Você está livre. E aí vem aquele medo, né? Porque o apego é medo. Se eu deixo tudo livre, todo mundo livre, o que eu vou fazer da minha vida? Aí é um problema seu. Aí você tem que resolver. É uma questão sua. Você não pode preencher a sua vida amarrando, prendendo outras pessoas.
A sua vida, ela tem que ser resolvida você com você. É hora de você encarar a si mesmo. É hora de você conhecer a si mesmo. É hora de você encontrar com o seu eu e não colocar pessoas, situações que ocupem e disfarcem o seu encontro pessoal de você com você. O controle não é sinal de sucesso. O controle é sinal de insegurança. Quando você gasta toda a sua energia controlando uma pessoa, você não é livre nem deixa o outro livre. Muitos pais e muitos casais perdem tempo demais controlando, controlam tudo. Eles precisam determinar o caminho, eles têm medo da liberdade. É preciso, em algum momento, sair desse movimento de sofrimento que é controlar a vida dos outros, controlar todos os caminhos e ter uma maturidade, ser adulto o suficiente para abrir um diálogo onde você deixa a outra pessoa livre e respeita a pessoa naquilo que ela quer fazer da vida dela. É como se você falasse: eu estou cansado, eu cansei. É inútil eu ficar controlando você o tempo todo, eu ficar criando cenários na minha cabeça, eu me encher de ciúmes, eu prender você comigo. Isso não vai dar em nada, isso é pesado, isso é inútil. Então, a partir de agora, você está livre. Você não precisa mais fazer o que eu quero. A partir de agora, você pode fazer o que você quer e você é responsável pelos seus atos. Eu sou responsável por mim e você é responsável por você. A partir de agora, não tem mais controle, não tem mais apego. A partir de agora, cada um é dono da sua própria história. Quando você pauta a sua relação nessa maturidade de responsabilidade de cada um, a gente muda o jogo, muda tudo. Nesse momento, a gente não é mais infantil para segurar o outro e conduzir o outro onde quer que a gente deseja. A gente diz: a vida está aí para todos e você pode seguir livre. Com apego, a vida não segue boa. Quando a gente desapega, quando a gente entende que a gente está livre e a gente deixa o outro livre, a vida flui, a vida adquire uma expansão muito maior. Tudo fica muito mais gostoso de viver. O apego não faz bem e o desapego é necessário para todos aqueles e aquelas que buscam crescer na vida. Eu sou Josafá Moraes, sou terapeuta e sou constelador familiar. Se você precisa fazer terapia comigo presencial ou online, eu atendo e ajudo você nesse caminho de liberdade e maturidade. Aqui embaixo tem todas as informações. Seja você bem-vindo, bem-vinda a este incrível caminho de crescimento, de sabedoria e de libertação. Bem-vindo com muito amor. Um abraço.